Lucas 8, 5. E aí nos diz assim: um semeador saiu a semear. E quando ele semeava, caiu algumas das suas sementes junto do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre pedras, e nascida secou-se, pois não tinha umidade. A outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. Mas a outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Podeis assentar. Quero agradecer a toda a igreja por ontem, muitas pessoas terem vindo aqui no nosso batismo em águas, né? Foi uma festa. Representações de todas as congregações estiveram aqui, também na nossa sede, pastor José Viana também estava, e foi uma bênção, irmão. Mais uma vez, batizamos aí muitas pessoas para o reino dos céus. Essa passagem, ela é muito conhecida, inclusive eu já preguei ela algumas vezes, mas é muito interessante que toda vez Deus te dá um novo caminho, na mesma palavra. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a semente, mas algo muito importante também está nesse texto, nós vamos descrever nesses minutos que temos, que também é a terra. Nada adianta você ter uma boa semente se você não tiver uma boa terra. Se eu tivesse que dar um título para esse texto, eu daria: e o seu coração é uma boa terra? A parábola, ela nos diz sobre a semente. A semente é a palavra de Deus. Nós vimos inúmeras sementes serem lançadas pelo mesmo semeador. A primeira, ela cai no caminho, né? E eu quero expor um pouquinho sobre essa semente. Então, esses são os que ouvem, e depois vem o diabo e tira do coração delas a palavra. Por quê? Para que elas não se salvem. Mesmo crendo, essas pessoas não praticam. Por quê? Porque não tem raiz. Precisamos atentar para essa palavra, raiz. A outra semente, ela cai sobre pedras. E esses são os que ouvem a palavra, recebem com alegria, mas como também não tem raiz, no primeiro vento, no primeiro embate, no primeiro problema, no primeira briga lá de casal, deixam a igreja. Por quê? Porque não tem raiz. Se desviam. A terceira semente, ela cai entre os espinhos, né? São as que ouviram e indo em diante, ainda prosseguem muito tempo, mas elas são sufocadas pelos cuidados, muitos cuidados que nós temos com o mundo, com a nossa riqueza, a nossa preocupação em ter, né? Então, isso faz com que essa semente, mesmo ela entre os espinhos, começa a crescer e parece que ela vai dar fruto, ela não dá, porque é sufocada por tantas informações que o mundo nos dá. E nós, então, ouvindo tudo sobre o mundo, também às vezes queremos imitá-los. E achamos, porque estamos no meio dos espinhos,
que somos também espinhos e não frutificamos. Mas a que cai em boa terra, a palavra de Deus diz, essa é aquela que ouve a palavra, que conserva a palavra no coração, é honesto, é bom e dá fruto continuamente. Essa palavra é linda porque continuamente significa que todas as vezes que nós podemos frutificar, nós então frutificamos. Todas as vezes que nós podemos e temos uma chance de falar do reino dos céus de Jesus, nós falamos. Então ali frutificamos. É continuamente. Quando lemos esse texto, ele nos mostra que existe um problema, né? Que quase todos eles, ou todos, germinaram, mas só aquela que caiu em boa terra que deu fruto, né? O problema não está na semente, o problema está no dom, não está também no semeador. O problema está na terra, ela é infértil. Nós precisamos olhar muito sobre isso. Às vezes eu falo alguma coisa de dízimo e oferta, eu acho que umas 2, 3 vezes, nesses 3 anos eu falei, e eu sempre digo para vocês, não semeie se a terra não for fértil. Olhe para o seu pastor, olhe para essa liderança, se não são desonestos, se não são ladrões, se não usam o dinheiro que você semeia aqui para comprar carrões e andar de mansões e viajando pelo mundo. Cuidado com a terra, não adianta você ter uma semente linda, produtiva, boa, de uma qualidade muito grande, mas a terra é infértil. Deus está nos chamando a atenção. Por quê? Porque quando eu olho para o semeador, a palavra de Deus diz que é o mesmo. E quando eu olho para o lugar onde ele está com as sementes, é o mesmo lugar. Isso significa que é as mesmas sementes. Todas elas têm a mesma qualidade. Mas o lugar que foi semeada, não. Uma foi semeada no caminho, não deu nada. Outra em pedra, não deu nada. Outra em espinhos, todas elas germinaram. Olha que semente boa! Uma semente que germina em cima da pedra, irmão. Altíssima qualidade essa semente. Mas a terra podre, infértil, corrupta. A outra, excelente qualidade. Ela nasce entre os espinhos, mas é sufocada pelo mundo, pela mentira, pelas paixões humanas. Ótima semente, né? Ótima qualidade da semente, mas o lugar infértil. Nós precisamos tomar cuidado também onde estamos semeando a nossa ótima semente. Mas os que caíram em terra boa, esses são os que, ouvindo a palavra, conservaram no coração honesto e bom. E esses sim, cresceram, se multiplicaram e deram fruto. E a palavra termina muito linda, que ela diz assim, e o fruto permaneceu. Esse é um bom fruto que vai gerar boas sementes, né? Está na semente então o problema? Não. Está no semeador? Não. Aqui o problema está na terra, no solo, no coração da humanidade, no coração daquele que recebe uma boa palavra, ouve, chora, levanta as mãos para cima, aceita, mas não pratica. Está faltando alguma coisa nesse solo. É por isso que quando vamos semear numa terra grande, uma fazenda, nós aramos ela. Nós vemos então se ela é fértil, fazemos exames para nós poder pôr calcário, pôr aquilo que precisa para fertilizar aquele solo, e aí então semeamos. Então o nosso olhar também tem que estar no solo. Precisa estar preparado, adubado, motivado, tocado pelo Espírito Santo de Deus,
para receber a semente, aqui falando de coração. E então, ela poderá cair nesse coração fértil e então ser produtivo. O 8:12, consegue pôr capítulo 8, e o versículo 12 fala do coração duro, né? E esse coração, né, onde é a nossa terra, o nosso solo que nós vamos semear a boa palavra, esse coração endurecido, ele atrai alguém, o texto fala, o diabo. Esse coração endurecido atrai não só a boa semente, porque nós queremos semear, tirar aquela pessoa do mundo, mas também atrai Satanás. Nós precisamos tomar cuidado com isso, que não vale a pena ter esse coração endurecido, queridos. Nós precisamos estar atento à boa, à bondosa, à poderosa, transformadora palavra de Deus. É ela que vai nos mudar, nos santificar. Né? Isaías diz que ele mora com os de coração quebrantados, o Senhor. Né? E qual é o maior segredo aqui na igreja? É pregarmos a palavra de Deus, em bom tempo ou fora de tempo, né? Porque o semeador não escolheu nada, ele foi semeando, até que caiu em uma terra fértil. E Deus foi tão bom com ele, que aquela única vez que caiu numa terra fértil, produziu 100 vezes. Porque o Senhor é bom e as suas benignidades duram para sempre. Qual o maior segredo aqui? É pregarmos, é continuarmos semeando. Às vezes semeamos em casa, mas mesmo com tudo aquilo que você semeia, trabalha, fala de Jesus, é honesto, é íntegro, a irmã ora, o filho vê os frutos, o filho vê que é uma boa mulher, um bom homem, mas não vem para a igreja. Parece que você está semeando em terra infértil. Mas hoje, pelo poder que há no nome de Jesus, eu profetizo, você está semeando em boa terra. Vai produzir 100 vezes mais. A tua casa, os teus filhos, é do Senhor Jesus. Continue semeando. Não desista da tua família. Esse semeador, olhando para a história, parece que de repente estava já até desanimado. A primeira lança na estrada, vem algum pássaro e leva embora. A outra em pedra, a outra em espinhos, mas finalmente em uma terra boa. Mas quando o Senhor fala em família, toda a terra é boa e frutífera. Vai produzir. Vai acontecer um milagre na tua casa, né? Nós precisamos crer, e nós precisamos ter esse coração contrito. Tem sementes que caem sobre a pedra, e por um tempo, até somos felizes. Igrejas que pregam a palavra, mas seus líderes não vivem a palavra. Aí nasce a semente, parece que vai dá certo aquele negócio. Rapaz, deu certo. Mesmo mediante a toda a mediocridade e hipocrisia em cima dos púlpitos, deu certo. A semente foi lançada. Mas eles se esqueceram que nasceram, mas por causa do mau exemplo de pessoas, né, espiritualmente falando, não tiveram raiz para permanecer. E é por isso que nós vemos tanta gente fora das igrejas. Quantos meninos, quantas meninas, filhas nossas, sobrinhos, parentes, família, que estão fora da igreja, porque olhou para o púlpito e lá está cheio de mau exemplo, porque olhou e chegou às vezes diferente, com a roupa rasgada, com o cabelo punk, com um negócio tal, já foi excluído. Hoje nós temos aí, né, crianças hiperativas, e às vezes não param e não sei o que, são excluídas do meio de muitas
reuniões, e nós ficamos então à mercê de que, se aquela liderança não tem um apreço para isso, para a família, para os filhos, para pessoas diferenciadas, e aí nós então perdemos. Por quê? Porque quando a criança chega em casa e fala, não mãe, lá eu fui escorraçado, lá eu fui, falaram isso de mim, colocaram um apelido em mim, colocaram isso, colocaram aquilo, e a criança vai se sentindo mal, e você não consegue mais trazer seu filho para a casa do Senhor. Talvez enquanto é pequenininho você ainda traz, mas cresce um pouco, e aí você não consegue mais trazer, e aí você se olha e fala, poxa, e a minha semente, Senhor, que eu tenho semeado todos esse ano, não vai frutificar, não vai florescer. Pelo poder que há no nome de Jesus, eu profetizo hoje, vai florescer. Vai florescer, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. No tempo da tentação, o vento vem muito forte. E quando essas pessoas são sementes que estão em solo que não é fértil, não tem raiz, e sem raiz a tendência é termos igrejas cheias de pessoas vazias, não tem raiz, não tem palavra, não tem correção. Quando pregamos só sobre prosperidade, todo culto é a mesma coisa, prosperidade, mas nunca falamos de semente, de solo, de obediência, de honestidade, de caráter, de raiz. Porque quando você prega isso para o seu filho ou para a igreja do Senhor Jesus, e ela tem raiz, está enraizada, os ventos vêm, mas não leva a árvore, porque ela tem raiz para Pai. E é isso que nos fortifica, e é disso que nós estamos precisando hoje nas igrejas e nas famílias. Nós precisamos mais do que nunca pregar a verdade, né? Porque no mundo nós teremos sim aflições. Mas quem que falou isso para o senhor, pastor? Jesus, está na Bíblia. No mundo tereis aflições, mas não é de bom ânimo. Eles vão vencer o mundo. Vai vencer, em nome de Jesus, né? Os jovens cantaram aqui que exclusivo é o meu coração. Nós podemos ficar desempregados, frustrados, né? Relacionamento que não deu certo, enfrentando doenças, ventos e tempestades. E nós precisamos olhar e estar firmes e termos raiz, porque todas essas coisas vão vir sobre nós, mas nós seremos, em todas elas, muito mais do que vencedores. Em nome de Jesus. Salmo capítulo 1 diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Esse é o homem, a mulher, o jovem, é o crente que tem raiz. Quando a semente cai entre os espinhos e aceitamos a si mesmo, ela cresce entre os espinhos, e às vezes até confundimos se ela é realmente uma planta boa ou uma erva daninha, né? Aqui está falando sobre prioridades. Nós precisamos priorizar. Eu sou crente, mas meu namorado não é, pastor. Pode? Não pode. Você está, uma semente tão bonita, germinou, está legal, no meio dos espinhos, né? E sabe de uma coisa, vou ser bem sincero para vocês aqui. Vocês já sabiam da resposta. Vocês sabem que está errado. Vocês foram para a escola dominical quando é criança, a mamãe levou, o papai levou. Vocês sabem, porque o Espírito Santo não mora em qualquer lugar, ele mora dentro de nós. Então é ele mesmo que fala para você: está errado, está errado, está errado. Você sabe a resposta. Não precisa você vir, queria ter uma sala para o pastor. Pastor, eu estou namorando um rapazinho, mas ele não é crente. Pode? Você sabe a resposta, né? Aquela mocinha que não é crente, você é um rapaz da igreja, você sabe a resposta, né? Eu sou crente, mas aí é só ele que bebe, toma cerveja. Eu não, eu sou de boa, sou crente. Sou
Ai, Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor. E aí, lá no meio dos amigos, você tem até vergonha de dizer que é crente. Sabe por quê? Porque você está entre os espinhos. E aí você vai fazer, sabe o quê? Igualzinho essa semente. Você vai falar, eu sou espinho também. Aí no domingo você vem para a casa do Senhor, falando com uma vestezinha, põe, eu estou sem gravata, né? Mas a gente põe um terninho, uma gravata e fala, eu sou crente. Semana inteira entre os espinhos. Aí no domingo é crente. Eu não estou dizendo que você não vai andar entre os espinhos, não, irmão. Mas eu estou dizendo que lá entre os espinhos você vai dizer, não sou espinho. Eu sou servo e serva do Senhor, o Deus do Altíssimo. Acabou. Envergonha o inimigo lá. Lá onde você trabalha, lá onde você estuda. É lá mesmo que você tem que envergonhar ele. Porque aqui é fácil. Nós estamos tudo entre crentes. Então é mais fácil você aqui falar que é crente do que você é espinho, né? Mas lá no meio dos espinhos é difícil falar que é crente. Né? Semente que caiu entre espinhos, ela cresce, mas ela cresce toda torta, cheia de imperfeições. Né? E aí esse texto vem falando de prioridades. Eu quero estar entre os espinhos. Na sexta-feira, sextou, vamos para cerveja, bora. Sábado, eita, bora para balada. Domingo, para a igreja. Lindo para sua cara. Aí você ainda fala que é crente. Era legal você falar que não era, porque pelo menos você não ia trazer vergonha para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele, mesmo diante de correntes e açoites e pancadas, arrebentaram Ele, negar. Ele dizia, não nego. Paulo foi preso, chicoteado. A palavra de Deus diz que bateram com ele até com um pedaço de pau, de madeira, arrebentaram ele. Na praça ele desmaiou de tanto apanhar. Quando ele acordou, falou, nega que você é desse Cristo, desse Jesus. Não nega, não nega. Então você vai morrer. Então me mate. Mas eu não nego. Aí ele escreve para Timóteo, dizendo, ó Timóteo, eu tenho as marcas de Cristo. Ele não está falando, eu tenho as marcas de açoites, ele diz, não, eu tenho as marcas de Cristo. Eu apanhei, ele está dizendo, eu fui açoitado mesmo, e eu trago as marcas dele no meu corpo. E nós não queremos nem perder o amiguinho lá dos espíritos. Marcas, a igreja de hoje, meu querido, Deus só quer de nós santidade. Nós precisamos procurar por isso todos os dias. Semente que cai entre os espinhos. Às vezes queremos tanto prioridades. Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. E aí nós, uma vez por semana, conseguimos ajoelhar aqui na igreja, na hora do culto, 5 minutos ou 3, alguns, né? Porque alguns nem no domingo não ajoelham. E aí tem coragem ainda de pedir alguma coisa para Deus, sendo que na semana inteira Ele não foi a sua prioridade. Mas o mundo foi. Os amiguinhos lá dos espinhos, foi. Você pode mudar tudo isso. Mas como? Com atitude. Você pode ser uma semente boa caindo em uma terra fértil. Imagina, 100 vezes mais. É o que Deus nos promete. Quando nós somos ou a terra fértil, ou a semente boa em uma terra fértil, produziremos 100 vezes mais. Eu estava aqui, eu acho que esse ano ainda, no meu aniversário, fizeram uma surpresa. Daí eu até escrevi aqui. Tinha um bolo, e aí estavam cortando o bolo.
todo mundo comendo, eu cheguei em uma criança, não vou falar o nome. E aí eu falei, dá um pedacinho de bolo aí para mim, dá um pedacinho de bolo. Aí a criança falou, não, esse daqui é meu. Meu, e já escondeu o bolinho assim, até sujou a camisa dele. É meu. Eu falei, não, tá certo. Aí hoje eu escrevendo isso aqui, eu me lembrei disso. Não sei se eu contei para a Sueli, foi para o Bruno, desse episódio. Essa criança se esqueceu de 3 coisas. Primeiro, aquele bolo era meu. Era meu aniversário. Né? Então eu não precisava nem pedir. Depois, a hora que eu quisesse, eu tomava dele, porque é mais fraco que eu. Né? Eu podia pegar. 3, e eu podia dar a ele, se ele tivesse me dado aquele pedaço, eu daria mais 10 pedaços para ele. Porque todo o bolo que estava na mesa era meu. Aí a reflexão é, volta e meia, Deus também nos pede alguma coisa. E sabe o que nós dizemos para ele? Parecemos criança, nós dizemos, não, esse aqui não, esse aqui é meu. E aí nós nos esquecemos das 3 coisas que essa criança se esqueceu. Primeiro, tudo é dele. Segundo, foi ele quem nos deu. E a terceira coisa, a hora que ele quiser, ele tira de nós. E às vezes vai doer tanto, porque são coisas que amamos tanto. E às vezes até pessoas que amamos tanto. Quando ele nos pedir, é só dizer, é tudo teu, Senhor. É tudo teu, Senhor. É tudo teu, Senhor. E aí essa palavra do 100 vezes mais vai acontecer na sua vida. Ele disse, já que você me deu, então eu te devolvo 100 vezes mais. Ele mandou o Senhor. Ei, Abraão, eu quero Isaac. Eu te dou. E aí lá na hora ele falou, então agora como as estrelas do céu e as areias da praia será a sua descendência, Abraão. Porque você não me negou o seu único filho. Ai, irmãos, coisa linda quando Deus coloca a gente para viver o que nós estamos pregando. Porque a memória daquela criança sorrindo, eu sorrindo, né, e ela bravinha com aquele bolo escondido. Essa tarde, quando eu me lembrei, parecia nós somos tão pequenos e infantis e criança, quando se trata de Deus, porque Ele é o todo-poderoso Rei do Universo e o dono de tudo. E se Ele te pediu, é só um teste. Ele vai te devolver multiplicado o que Ele te pediu. Ah, Ele é bom. E as suas benignidades duram para sempre. Tem uma frase que eu li no livro essa semana que diz assim, quando Ele me encontra, não importa quem vai me deixar, porque Ele vai preencher todo o vazio que tem em mim. Ele é bom e as suas benignidades duram para sempre. É um Deus amoroso, é um Deus que nos traz para sermos férteis, não só o útero das mulheres, não, mas a fertilidade de você ganhar almas, de você ser fértil dentro da sua casa, da sua família, para você ser fértil aí fora e produzir e falar dessa semente, porque a palavra de Deus diz que os campos estão brancos para a colheita, mas não tem ninguém para colher, não tem ninguém para falar da minha palavra, do meu evangelho. E aí então ficamos tão vazios e pequenos como aquela criança que escolheu só aquele pedacinho mesmo, é meu esse aqui, não é meu, eu não abro mão. Nós precisamos abrir mão do nosso tempo, né? Às vezes cansados mesmo, precisamos vir. O seu coração precisa ser essa boa terra,
essa terra fértil, né, que sempre, sempre, sempre o Senhor vai nos trazer para essa alegria, para sermos essa boa semente, para sermos essa boa terra, porque um sem o outro não fertiliza nada, não multiplica nada, não nasce nada. Nós precisamos da terra, nós precisamos de uma boa semente, mas nós precisamos de um outro personagem que está no texto, do semeador, porque ele também é importante. E o semeador essa noite é a igreja do Senhor Jesus na terra. Vocês estão com a semente na mão. Vocês podem falar da semente, profetizar a semente, espalhar a semente. E creio, tem muito solo fértil por aí, precisando ser germinado. E vocês precisam semear. Vocês precisam semear. Nós estamos aqui em mais de 100 pessoas. Se nós semearmos uma semente essa semana que vem, não vai caber o povo aqui, porque nós vamos trazer uma pessoa, uma semana. Se temos 150 pessoas, vai para 300 semana que vem. Porque nós semeamos a semente em um coração. Achamos uma terra fértil. E aí vocês vão trazer para elas ouvirem a poderosa palavra de Deus. E aí então, essa semente vai germinar. E aí qual que é a promessa do Senhor? Ele diz, então produzirá 100 vezes mais. 100 vezes mais. Eu não estou aqui porque alguém muito grande ou muito sábio, um baita de um teólogo falou de Jesus para mim. Não, quem falou de Jesus para mim foi a minha mãe, uma analfabeta cearense, que não sabia escrever nem o nome direito, mas ela semeou nos filhos. E talvez nós queremos alcançar a Itália, queremos alcançar os Estados Unidos, e muitas vezes não semeamos a palavra nem dentro da nossa casa, os nossos filhos. Quando eles puxam um assunto sobre Bíblia, você nunca quer, você nunca pode, ou você nunca sabe. E foi lá dentro da minha casa que eu aprendi mais sobre Jesus do que em qualquer curso de teologia que eu já fiz por essas igrejas por aí. Nada, em nenhum curso de teologia que eu tenho supera a escola lá do meu lar, lá da minha casa, e as palavras às vezes até erradas dela, mas com poder muito grande de persuasão, porque eu estava ouvindo dela, a minha heroína, a minha mãe. Então aquilo para mim era a mais pura verdade, e foi naquilo que eu criei, e é nisso que eu creio. Ela já se foi, mas as sementes ficaram, e estão todas germinando. E eu profetizo que elas vão germinar 100 vezes mais. 100 vezes mais. Cada casa, cada vida, cada filho aqui irá produzir isso em casa. Nós precisamos pregar um pouco mais sobre sementes e um pouco mais sobre o solo fértil. E produzir isso nos nossos filhos. E entender que nada pode nos separar do amor de Deus. Amém? Tem um corinho aqui, cadê o baterista? Ele está aí, aquele rapaz bonito aqui. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei. Minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandone,
persiga o tentador. Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Quando Jesus me encontra, não importa quem vai me deixar, não importa, porque todos os espaços que eu acho que estão vazios serão preenchidos por Ele. Ele vai tomar conta de tudo, né? Quando estamos à mesa e Jesus está lá, não importa quem vai se levantar da mesa, se Ele está na mesa, fique na mesa. Você será servido com um manjar que você nunca mais vai comer igual. Ele está na mesa. Fique na mesa, não saia da mesa. Todos nós temos cicatrizes, queridos. Todos nós temos embaraços, né? Essas cicatrizes, essas aflições, essas marcas, é comum em nós que somos de Cristo. E às vezes sofremos ela dentro da igreja. Às vezes as maiores marcas e aflições nossas são causadas por irmãos dentro da igreja. E se você é um desses cicatrizados, e você tem essa cicatriz causada por um ferimento que foi dentro da igreja, eu, como pastor da igreja, talvez não foi nessa igreja, não me importa onde foi, mas eu quero te pedir perdão por você ter sido ferido na igreja, porque aqui é um lugar que não é para ser ferido, mas para ser curado. Aqui é um hospital espiritual das pessoas, dos crentes, e muitas vezes é aqui que nós somos machucados e feridos. Mas eu te peço perdão, se algum dia você foi ferido ou machucado dentro de uma igreja, e que hoje, pelo poder que há no nome de Jesus, o médico dos médicos está aqui, e hoje Ele vai curar você, vai apagar essas cicatrizes, e você vai ser uma semente que vai germinar e vai produzir 100 vezes mais. Volte a produzir, volte a falar de Jesus, volte a dizer com alegria: eu sou mesmo crente na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com alegria, conte isso para todo mundo, mas que os seus atos façam com que as pessoas te procurem por causa das suas atitudes. Você é diferente, você é crente. Essa pergunta é para descer lágrima dos nossos olhos. Quando alguém nos para no trabalho, ou na rua, ou no comércio, ou no banco, ou em qualquer mercado grande, e aí pergunta: você é crente? Mas por quê? Não sei, é diferente. O seu jeito de falar, o seu jeito de andar, o seu jeito de se comportar com a gente, com as moças. Você não tem um olhar de uma cobiça, de um olhar masculino para com o feminino, não. Você tem um olhar de amor, e esse olhar é do Cristo, é aquele que nos comprou, nós somos dele, e é para ele e por ele que nós vivemos. E nós precisamos perfumar o mundo com esse perfume chamado Cristo, e aí sim as pessoas vão começar a nos procurar e a nos perguntar: você é crente? E aí elas vão surpreender você quando ela disser o porquê.
Por que esse brilho? Por que esse sorriso? Por que você passando por tanto problema, cantando hinos de louvor a Deus? E é isso é a nossa diferença. Quando somos de Cristo, somos essa semente que caiu em uma terra fértil. Amém? Vamos nos levantar. Eu quero convidar você, por algum motivo você, de repente, ouvindo a palavra, falou: puxa, eu estou parecendo aquele menino do bolinho, do bolo aí do aniversário do pastor. Eu estou querendo produzir mais, pastor. Vem para frente. Eu estou querendo ser essa terra fértil, pastor, lá na minha casa. Vem para frente. Vamos orar juntos. Sabe, pastor, eu quero ser essa semente que caiu em terra fértil. Eu estou parado, eu estou desempregado. Mas o Senhor, essa noite, vai ouvir a tua oração. E Ele vai abrir uma porta de trabalho para você. Mas o que eu tenho que fazer? Vem para frente, vem com fé. Porque o Deus do impossível está aqui essa noite. O Deus que pega uma sementinha e fala para você: eu vou produzir essa sementinha 100 vezes mais. É só Ele que pode fazer.